Show de bola, então começando os trampos do solver mesmo. Mesmo esquema, lançando o Fluent sozinho, 6 núcleos é o que eu tenho. Ativar aqui o Double Precision, isso aqui é importante, para evitar erros de precisão numérica, de arredondamento. Dá um start aí. Aqui ele está carregando o mesmo ambiente de antes da malha, né? Então se eu só estivesse fazendo a malha e quisesse mudar para o solver, eu podia ter só clicado aqui, que ia resolver. Mas eu vou carregar a malha aqui. Só buscar o arquivo .msh.mesh e dar um ok, fechou. Show, ele carregou a malha aqui, dá pra ver aqui que tem os 2 milhões e poucos de elementos. Os elementos são células aqui, os cells. Então tá tudo certo. Vou clicar no Switch to Solution. Ele deu um aviso que ele vai dividir a malha e adaptar ela para o solver. Só esperar agora. Show, ele carregou o solver, mudou os menus tudo aqui. Ele carregou a malha aqui também, dá pra ver que ele leu as nossas named selections aqui no console, né? Deu uma mudadinha nos nomes aqui, depois a gente corrige isso sem estresse. Primeira coisa para fazer na malha aqui, dar um check. E aqui é sempre importante dar o check pra gente ver se tá tudo fazendo sentido, né? Aqui, por exemplo, dá pra ver que tem alguma coisa bizarra, porque ele identificou que a malha tá em metros e que ela tem 2 km, né? Então vamos resolver isso aqui vindo no Scale. E aqui dá pra ver, ó, o nosso domínio está totalmente exageradão porque ele interpretou errado as unidades. Então posso só vir aqui, mudar as unidades, dar um scale. Agora está tudo fazendo sentido. Também é importante a gente fazer avaliar a qualidade da malha, né? Ele não deu nenhum aviso gritante, se desse muitos problemas ele colocaria mais warnings aqui, ele só avisou que a ortogonalidade poderia ser um pouquinho melhor, e tem como melhorar isso aí mesmo. Aqui ele dá uma sugestão de um comando de texto, né? Poderia só vir aqui e escrever aquele comando que ele pediu aqui, talvez melhoraria a malha. Aqui no ambiente de gráfico, né? Só clicando aqui do lado. Para mostrar a malha a gente pode vir aqui no Display Mesh, selecionar Edges, Outline, dar um Display, Close, beleza. Apareceu o foguetinho aí para acalmar a gente um pouco, né? Cada corzinha diferente é uma Named Selection diferente. Foi por isso que a gente fez elas lá no CAD. Show, então entrando agora mais a fundo no setup mesmo, né? Primeira coisa, no canto esquerdo tem a árvorezinha aqui, onde vai ter todas as funçõezinhas que nós vamos ter que lidar com elas aqui, né? Primeira parada que aparece é a página geral, onde ele pede para a gente dar uma olhada no Mesh, foi o que a gente fez antes, e dar uma olhada no preset do Solver aqui. O primeiro bagulho para vocês terem em mente é o seguinte, o Fluent foi feito para aplicações de aerodinâmica, tá? Então, os defaults do Fluent normalmente funcionam muito bem para aerodinâmica, principalmente para caso de avião. Então aqui, a gente não tem que mexer em nada nisso aqui, foi o que a gente usou para o projeto armação mesmo. Mas só para vocês entenderem, né? Time quer dizer o quê? Se a sua análise vai ser em regime permanente ou em regime transiente. A nossa vai ser em regime permanente. Quer dizer que o tempo não tem influência nenhuma, né? É como se o foguete estivesse voando sempre nas mesmas condições aerodinâmicas. Então, o Mach é constante, a velocidade do vento é constante, o ângulo do vento, o ângulo de ataque é constante. Se fosse alguma coisa transiente, em que isso está mudando, dinâmico, aí você tem que selecionar o transiente. Mas isso aqui é muito mais pesado, né? Isso aqui é para o computador muito bala mesmo. Imagina que um transiente é ordens de grandeza mais que um steady state. Tipo de solver. Também não precisa se preocupar muito com a distinção. Você saber o padrão é o pressure based, a maioria das coisas se resolve com isso. Os dois conseguem fazer a mesma coisa, é só uma distinção matemática em como resolver as equações de Navier-Stokes. O density based é mais nojentinho, precisa de um PC com uma memória maiorzinha, chatinho, mas não importa muito. E a velocidade, a formulação da velocidade também é normalmente comum usar o absoluto, não vejo razão para usar o relativo na nossa aplicação aqui não. Agora, dá uma olhadinha em materiais antes de tudo aqui. O Fluent sempre dá uma opção de sólido e uma opção de fluido, né? Não importa para nós, a gente já setou lá no CAD e no Mesh que a nossa coisa vai ser um fluido. Então a gente só pode clicar aqui no ar. E aqui é bem importante, né? A gente tem que ter sempre em mente o que a gente está querendo simular. A nossa aerodinâmica ela é uma aerodinâmica externa compressível, né? O nosso foguete está num Mach relativamente alto, ali num Mach transônico. Vou meter aí um Mach 0,6, 0,7, sei lá. Mas como o escoamento é compressível, isso quer dizer que a densidade não pode ser constante, né? Então a gente vai ter que usar alguma formulação. A gente costuma usar o gás ideal aqui. E a viscosidade também não pode ser constante, principalmente dentro da camada limite, né? Opa, errei. Dentro da camada limite a gente vai ter bastante efeitos de viscosidade, não pode ser um número constante. Então a gente costuma usar o modelinho de Sutherland aqui, para a viscosidade poder variar com a temperatura e com a pressão e tudo mais. As outras propriedades do material são mais coisas térmicas, né? O CP e o K aqui, a condutividade, não importa muito, mas poderia escolher modelinhos para isso também. Tudo isso a gente fez baseado em literatura, né? Deu uma pesquisada, olhou o que era feito comum, seguiu. Agora olhando os modelinhos aqui.
tem vários, né? Mas o que importa para nós é ativar a equação de energia, porque, de novo, a nossa aerodinâmica é uma aerodinâmica compressível, quer dizer que em pedaços do escoamento o fluido o ar vai estar sendo apertado, em outros vai estar sendo esticado, e esse aperta e estica, existe uma transferência de calor ali, principalmente dentro da camada limite, isso é bem importante, a gente tem que incluir isso nas equações de Navier-Stokes. Então tem que dar um OK aqui, ativar ali, mas mais importante que a energia é as nossas equações do momento mesmo, né? A quantidade de movimento, equações, modelinhos de viscosidade, e aqui dentro que moram os tais modelinhos de turbulência, né? E de novo, os presets do Fluent normalmente são muito bons. Então, o modelo K-Omega tipo SST realmente é um dos mais recomendados para aerodinâmica externa, foi o que a gente acabou usando. Mas aqui existem vários modelinhos, é bom dar uma estudada neles todos. O Spallert-Allarmas também era um modelinho de turbulência bem conhecido, funciona bem. Modelinhos de transição também são importantes, caso você tenha fenômenos laminares importantes e turbulentos ao mesmo tempo, né? O modelo K-Omega ele é um modelo para um regime considerado 100% turbulento, né? Que é uma idealização, mas para o nosso caso funciona bem. Como opções a gente costumava colocar a viscous heating, né? O aquecimento viscoso, correção de curvatura e efeito de compressibilidade. O efeito de compressibilidade é o mais importante. Esses outros dois aqui seria mais importante caso o nosso foguete tivesse em max realmente altos ali, max supersônicos, aí o aquecimento viscoso é uma coisa importante mesmo. Só dar um OK aqui. E última coisinha para a gente conferir sobre o modelinho e o fluido aqui é dar uma olhada nisso daqui, só para a gente conferir se o nosso flow field realmente está com material como ar. Show de bola, tá tudo certo. Dá um apply, close. Show. Próximo passo é dar uma olhada nas condições de contorno. Então vem aqui, clicar em Boundary Conditions. Primeira parada que nós temos que resolver é essa situaçãozinha aqui dos Named Selections. Quando a gente importou a malha ali no começo deu para ver já que ela tinha bugado os nomes. Então o primeiro bagulho para fazer é dar um clique duplo em cima de cada uma, dar uma limpada nos nomezinhos para tudo, que isso vai facilitar a nossa vida lá na frente. Beleza? Então resolver isso aí. Show! Então aqui eu renomeei todas elas, né, para deixar mais bonitinho, isso aí vai facilitar a vida depois. Agora, outra coisa para perceber aqui é que, por default, todas as Named Selections estão com a Boundary Condition, né, condição de contorno do tipo Wall, né, tipo parede. O que isso quer dizer? Né? Está considerando que tudo isso aqui é como se fosse uma interface sólida, né? O que está correto para o foguete, todas as Named Selections do foguete tem que ser do tipo Wall, aqui para vocês verem como é que é. Tipo Stationary Wall, né? No slip, quer dizer, uma condição de não escorregamento. Então, o que vai acontecer ali é que o escoamento vai bater na parede do foguete, vai desenvolver a camada limite, vai desenvolver todos os fenômenos aerodinâmicos ali, a viscosidade e tal, gerar as forças, é o que a gente quer observar mesmo. Mas, o far field aqui, né? Isso não são paredes rígidas, né? A gente tem que mudar essas condições de contorno aqui. Então, por exemplo, aqui no front, clicar aqui, selecionar o type e selecionar o pressure far field. Ali não apareceu, mas pressure far field. Aí agora aquilo ali deixou de ser uma parede fixa, né, rígida, e virou uma entrada de ar. Aqui o que ele está pedindo para a gente é pressão manométrica, deixar como 0, quer dizer que não vai ter diferença com a pressão ambiente, né, a pressão atmosférica. Número de Mach, sei lá, vou meter um 0,7. Aqui já está com os números que eu tinha metido antes, mas quieto, vocês não viram nada, o default é isso daqui. Então, aqui entra em questão aquele sistema de coordenada que a gente fez lá no videozinho de CAD, né? O que ele vai meter por default é um escoamento com X positivo e 1, né? Então seria aqui um escoamento sem ângulo de ataque, o vento batendo reto no nariz, se distribuindo igualzinho, né? Axis simétrico aqui. Isso por causa do sistema de coordenada que a gente setou. Se ele fosse diferente, o escoamento seria diferente, porque ele vai meter esse preset aqui. Mas, digamos aí que eu quero meter um ângulozinho de ataque, né? Quero fazer um escoamento inclinado aqui com relação a essa letra inclinado para baixo aqui. Então vou meter, sei lá, um grau de 2 foi o que eu calculei aqui, que daria aqui um cosseno de 0.999, quer dizer, um cosseno de 2 dá 0.999 e o seno dá 0.0, o que? 35. Show! Dou um apply aqui, close, fechou. Então agora a gente setou essa face da frente como uma entrada de escoamento ali. Agora a gente tem que resolver as outras duas, né? Os sides também não pode ser uma parede, ele tem que ser um pressure far field. Posso dar um close por enquanto. E o back também aqui atrás tem que ser outro pressure far field. Aí ao invés de escrever tudo de novo, eu posso só clicar no front aqui, dar um copy, clicar no front, selecionar o back e os sides, dar um copy, ok, close. E aí ele copiou para mim
todas as informações que eu tinha setado no front ali. Apply, close. Resolvido. E aqui ele, né, separou tudo em wall. Aqui é bom conferir, tá? Dá uma olhada no wall se tem todos os elementos do foguete. Tá tudo certinho aí. Show, então o próximo passo é mexer métodos de solução mesmo, solver mesmo, né? Então nós estamos mexendo com o solver pressure based. O esquema de acoplamento pressão-velocidade que a gente usou é o coupled. Isso aqui, bom dar uma olhada em literatura, o que quer dizer. O simple também é bastante comum. O Dedé deu uma olhada nisso tudo quando estava desenvolvendo o modelinho. Coupled foi o que funcionou bem para nós. Como eu falei no começo, é um jeito de resolver as equações de Navier-Stokes, né? O que a gente vai fazer vai ser agrupar umas equações, a de momento e a de conservação de massa ali, resolver junto, e a outras a gente vai resolver no modo segregado, né? Não importa muito, isso aqui é o default do ANSYS 21. Eu acho que outros ANSYS tinham como default o simple, mas eu mudei para o coupled, funcionou bem. Aqui na discretização espacial dá para ver bem o sisteminha de equações de Navier-Stokes, né? Então a gente tem equações aqui para equações espaciais, para o gradiente espacial, para a pressão, para a densidade, né? Para a massa. Então isso aqui é tipo a equação da continuidade, né? A equação do momento em x, y e z, a quantidade de conservação da quantidade de movimento, equações turbulentas, para turbulência, né? O nosso modelinho K-omega SST é um modelinho de duas equações, a equação da energia, porque a gente ativou um modelinho de energia. Então isso aqui é como a gente vai discretizar os nossos variáveis do sistema de equações de Navier-Stokes. É tipo parecido com aquele método de interpolaçãozinha que tem em análise estrutural, né? Quando a gente escolhe se a gente vai querer interpolar entre um elemento e outro de modo linear ou de modo quadrático e tal. Aqui é a mesma coisa. Só que por causa do CFD, o normal é fazer quadrático com esse esquema upwind mesmo aqui. O único que está diferente, que a gente fez diferente, foi setar a dissipação específica aqui do modo de turbulência para linear, né, para a primeira ordem. Outra parada importante, que no ANSYS 21 já vem por default, mas talvez nos outros não venha, é usar um método pseudo-transiente. Isso aqui não é um transiente de verdade, tá? Ele só vai incluir um ΔT, um tempinho dentro da formulação matemática das equações para dar uma amarrada nelas e melhorar a convergência, basicamente, entendam assim. Outra parada que a gente fez foi relaxação de termos quadráticos, termos de ordem superior, das derivadas quadráticas, né? Que também é um artefato numérico aí bom para a gente controlar as equações, segurar elas, né? Eu digo segurar, fazer convergir melhor, isso quer dizer. Controles de solução também é interessante, isso daqui são fatores de relaxação, né? Se vocês lembrarem lá de cálculo numérico. Basicamente o que são esses numerozinhos aqui são assim, né? O solver vai resolver todas essas equações aqui. São quantas aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O solver vai resolver 8 equações. A cada iteração ele vai resolver cada uma dessas equações para cada elemento da nossa malha. Por isso que é pesado o CFD, né? E aí cada equação que for resolvida pode ser atualizada por essa taxinha aqui, né? Por esse fator de relaxação. Então, tipo, se a gente resolver e a gente ver que os resíduos de energia estão subindo muito e a energia está ficando descontrolada, talvez a gente pode diminuir esse fatorzinho de relaxação, ou em alguns casos aumentar ele, para dar uma segurada, dar uma contida nessa evolução dos resíduos, né? Isso aqui é aquele negocinho de cálculo numérico. Literalmente vai se calcular uma nova iteração e vai ser multiplicado por esse número para diminuir ou aumentar o efeito dessa nova iteração. Show, agora já está quase tudo pronto para poder rodar um casinho simples aqui. O que a gente tem que fazer antes de mandar rodar mesmo, né? Só dar uma conferida aqui nos monitores e nos resíduos, né? Aqui os resíduos são basicamente os erros da resolução numérica de cada uma das equações, né? Do sistema de equações de Navier-Stokes. Então aqui dá para ver bem claro, né? A equação da continuidade, da massa, as três equações do momento, da quantidade de movimento, né? Equação da energia, duas equações para turbulência, a resolução numérica de cada uma delas está associada a um errinho, né? Esse errinho é o resíduo, e aqui tem os critérios para a convergência dessas variáveis, né? Então a hora, por exemplo, que a velocidade, um momento em y, tiver um resíduo menor do que isso daqui, o solver vai considerar que foi convergido, né? E a gente pode controlar tudo isso daqui. Mas o default tá show de bola. O que a gente tem que fazer antes de mandar rodar vem aqui em inicialização. Selecionar híbrida é bom, mas o standard costuma funcionar bastante também. Escolher de onde a gente quer inicializar, né? Selecionar o front. Inicializar quer dizer que nem resolver uma equação matemática, né? Colocar as condições iniciais, o chute inicial de condições para ele começar a resolver a partir disso. Então selecionei o front, ele identificou já a velocidade em x e em y, né? Lembrando quando você tem as condições de contorno eu coloquei aquele ângulo de ataque assim, né? Para o vento incidir
mais ou menos assim no nariz, sem nenhum ângulo de side sleep, né? Então não tem velocidade no Z, só no plano YX. Isso aqui certinho, dá para dar um initialize aqui. Bom, com isso nós já temos coisa suficiente para poder mandar calcular aqui, né? Para mandar calcular, literalmente a gente só vai vir aqui no Run Calculation, setar um número de iterações que a gente vai querer calcular. Normalmente, quando a gente está tentando descobrir um modelinho, as primeiras iterações, assim, é bom colocar um númerozinho pequeno aqui, talvez 50, 10, 50, só para ver se está tudo funcionando bem. Mas depois de fazer as iterações primeiras, ver se está tudo funcionando sem nenhum erro, é interessante colocar um número grandão aí, meter 500 iterações, 1000 iterações, deixar o sistema rodando um tempão para ver se está tudo funcionando, convergindo bem, né? Uma coisa que dá para fazer também é dar um check case aqui. Ele vai só dar uns reports aqui do que pode ser melhorado no modelinho, tipo melhorar a malha, as condições de contorno também. Ele não gostou muito que eu deixei a pressão 0 nas condições de contorno, mas até onde eu sei não vai ter muito problema, dá para melhorar isso daí. E ele também recomendou aqui a gente usar um sistema de discretização aqui nos métodos melhor para as equaçõezinhas de turbulência. Mas isso é tudo recomendação, não é nada, eu acredito, não é nada que vai quebrar a resolução. Então aqui como número de iterações, vou chutar um 100. Depois também é um númerozinho para se brincar, depois diminuir e aumentar para ver o que vai dar. Com isso dá para dar um calculate já, clicar aqui só para mostrar o que vai acontecendo. Show, então eu inicializei, quer dizer, eu comecei a calcular, deixei rodar aqui uns casinhos só para mostrar para vocês o que está acontecendo, né? Aqui no console ele está atualizando os resíduos e as informações todas da resolução mesmo. E na aba do Graphics aqui, ele está plotando aqui o clássico plot dos resíduos mesmo. Acho que dá para aumentar um pouquinho aqui. Isso, para ficar mais facinho de ver. Aqui dá para ver bem, né? As 7 equaçõezinhas do sistema Navier-Stokes, os resíduos que eu comentei antes, como eles estão evoluindo. Show de bola. Aqui eu prefiro tirar isso daqui e jogar aqui para cima, enquanto ele está resolvendo. Só para ficar um pouquinho mais fácil de ler os numerozinhos que vão estar acontecendo aqui. Também dá para dar uma mexidinha aqui nas telinhas para o gráfico ficar atualizando mais bonitinho. É tudo bem programávelzinho aqui. Mas eu vou dar um stop aqui porque eu quero fazer algumas firulas a mais aqui para ficar um pouco mais interessante essa resolução aqui.